Bem, eu gostaria de falar agora sobre as duas testemunhas e a conexão, de informações que há entre Moisés e Elias e as duas testemunhas. Evidentemente, são conexões porque nós sabemos que o Antigo Testamento profetiza a respeito do tempo do fim e quando o Apocalipse vai falar, ele está muito conectado com o Antigo Testamento em tudo. Por exemplo, é impossível compreender o livro de Apocalipse sem compreender o tabernáculo, porque lá tem muita coisa do tabernáculo. É impossível compreender Apocalipse se você não compreender os profetas, se você não conhecer a lei do Senhor. É impossível você compreender principalmente o Apocalipse sem o livro de Daniel, tá certo? Então eu queria fazer um quadro comparativo, tá? Do ministério das duas testemunhas e de Apocalipse e de Moisés e Elias, tá ok? E eu vou ler aqui uma referência, Mateus 17, verso 3, fala assim, quando Jesus transfigurou diante dos seus discípulos, fala assim, eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então são duas figuras importantes, porque Moisés significa, ou ele representa a lei, e Elias representa os profetas. Ali você tinha a lei, os profetas e o Novo Testamento, que é Jesus, tá? Você vai ver aqui um quadro importante que é lógico, não está visando determinar que Moisés e Elias são as duas testemunhas. Não é esse o propósito. O propósito é mostrar como há conexões, tá? Dessas duas testemunhas. O primeiro, para entender por que Deus separou duas testemunhas, a gente precisa ir para Deuteronômio, capítulo 17, verso 6. Fala assim, 17, verso 6. Por boca de duas testemunhas ou três testemunhas, será morto o que tiver de morrer. Por boca de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será o primeiro contra ele. Ou seja, para acusar alguém, e a gente sabe que no Apocalipse quem está sendo acusado é a grande Babilônia, a prostituta, a cidade, a grande cidade que se rebelou contra Deus. Para acusar uma prostituta precisava no mínimo duas testemunhas. Por isso é usado em Apocalipse a figura de duas, porque a lei fala que pela boca de duas ou três testemunhas. Por boca de uma só testemunha não é válido um testemunho, e também a mão da testemunha tem que ir primeiro contra aquela pessoa que está sendo acusada. Se você ver Deuteronômio 19, verso 15, diz assim, uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de duas ou três testemunhas, se estabelecerá o fato. É por isso que Jesus fala assim, se o teu irmão tiver alguma coisa contra você, você vai somente você e ele só e tenta resolver. Se não resolveu, chama chama mais uma ou duas pessoas, porque seriam duas ou três, E se não houver, então você vai chamar a igreja, porque onde tiver reunido duas ou três pessoas não é igreja. Tem que chamar, então, se essas duas ou três pessoas não resolverem, então tem que levar o caso à igreja, ok? Vamos lá, a primeira coisa sobre Moisés e as duas testemunhas, depois eu falo sobre Elias. A primeira coisa você vai ver que Moisés está guerreando contra Faraó, que é chamado de dragão do mar, ok? E a besta, que é médio do mar, também é a outra figura que nós vemos no Apocalipse, certo? Primeira coisa aqui, trombetas são tocadas. O que é trombeta? Profetizar, tá ok? Anunciar, no caso, o evangelho aqui no tempo atual. Você vai ver que Moisés tocou trombetas perante Faraó, Êxodo 4, 22 e 23. Êxodo 4, verso 22 e 23. Já as duas testemunhas também tocaram trombetas diante da besta. Apocalipse 11, verso 3. Ou seja, vai pregar, vai confrontar. Sinais, veja bem, no tempo de Moisés, os magos fizeram sinais, os falsos profetas lá diante de Faraó, Êxodo 7, verso 11. Se os magos fizeram sinais naquele tempo, no Novo Testamento você vai ver em Apocalipse que o falso profeta faz sinais. Apocalipse 13, 13, Sangue, olha para você ver, a praga da água tornar em sangue, Êxodo 4, verso 9. Êxodo 7, verso 17 a 25. No Apocalipse, você vê uma trombeta da água ser transformada em sangue. Apocalipse 11, verso 6 e Apocalipse 16, verso 4.
Gafanhotos, lá em Êxodo, né, 10, do verso 12 ao 15, a praga dos gafanhotos. Em Apocalipse, a trombeta dos gafanhotos, Apocalipse 9, 3 a 7. Pedras, lembra das saraivas? Né? Então você vai ver aqui ó, a praga das saraivas de pedra, Êxodo 9, versos 18 e 24. Em Apocalipse, a trombeta das saraivas de pedra. Olha aqui, ó, Apocalipse 8, 7. Né? Proteção, lembra do povo de Israel protegido no Egito? Então, ó, protegido das pragas, Êxodo 9, embora as pragas estavam caindo sobre todo o Egito, não atingia o povo de Deus. É o que vai acontecer no tempo do fim. Aquilo que vem da parte de Deus contra os ímpios vai cair, mas não sobre o seu povo. Somos guardados, né, da ira de Deus em todo momento. Então fala assim, a proteção do povo de Israel lá, Êxodo 9, versos 4, 5, 6, 20 e 26. Êxodo 10, verso 23 e Êxodo 12, verso 27. Agora, em Apocalipse, protegidos da praga, Apocalipse 9, 4, tá ok? Deserto, olha a saída do povo de Israel para o deserto, Êxodo 12, verso 37 até o 51. A saída para o deserto, Apocalipse 12, verso 14. Perseguição aos hebreus, Êxodo 14, né? Você vai ver ali a questão da Páscoa, é onde eles têm que fugir. A perseguição dos santos em Apocalipse 13, verso 7. Salvação, travessia no Mar Vermelho, Êxodo 14, versos 15 ao 31. Já o arrebatamento, olha, Apocalipse 11, verso 12 ao 18. Tá? Apocalipse 11, verso 12 ao 18. Cântico de vitória, olha que é o cântico de Moisés, Êxodo 15, verso 1 ao 22. Cântico de vitória, cântico de Moisés, Apocalipse 15, versos 3 e 4. Morte, né? Moisés morreu antes, e um povo de Israel também morre antes de entrar em Canaã, tá? Alguma parte do povo morre, uma parte permanece vivo até a conquista, até a entrada na terra. Então você vê Números 14, versos 22 e 23, Deuteronômio 3, versos 25 e 26, Deuteronômio 4, verso 21 e Deuteronômio 34, versos 5 e 6. Olha aqui Apocalipse, né, 11, verso 8. Você vai ver as duas testemunhas morrendo ali também. Paulo fala assim, e nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ou seja, uma parte vai morrer e uma parte vai sobreviver, como aconteceu na figura lá no Antigo Testamento com o povo de Israel. Inclusive no povo de Israel, quem são os que saem do Egito, testemunham a travessia do Mar Vermelho, passam os 40 anos no deserto e entram na Terra Prometida? Somente duas testemunhas. Quem são? Josué e Calebe. Essas duas testemunhas testemunharam dos feitos de Deus lá no Egito, dos feitos de Deus durante a trajetória no deserto e dos feitos de Deus na entrada da Terra Prometida, a Terra de Canaã. Foram duas testemunhas seguindo o protocolo da lei do Senhor também. Tá ok? Entrada, povo entrou em Canaã, Josué, livro de Josué todo. O povo entrará na nova, vamos dizer assim, a nova Canaã, nova Jerusalém, né? Sendo conquistada, Apocalipse 21, né? Você vai ver aí do verso 24, verso 26. Liberdade, no caso lá em Êxodo 3:10, Moisés é chamado o libertador. Moisés é o libertador. Já em Mateus 1:21, Jesus, o Salvador. Né? Você sabe que Moisés é uma figura de Cristo, e Cristo é a realidade dessa figura. Agora, ligações conectadas com Elias. Olha que interessante. Elias está ligado ao tempo de Israel e nós vamos ver agora as duas testemunhas conectadas ao tempo da igreja. Primeiro caso com Elias, seca, 1260 dias sem chuva. Você vai ver isso tanto em Tiago 5:17, Tiago 5, verso 17, e 1 Reis 17, verso 1. 1260 dias sem chuva. Em Apocalipse 11, versos 3 e 6, também 1260 dias sem chuva. Fogo, caiu fogo do céu, 1 Reis 18, 38. Falso profeta faz cair fogo do céu, Apocalipse 13, 13. Olha, sustento, foi sustentado no deserto, 1 Reis 19, dos versos 4 a 8. Elias foi sustentado. Olha o povo de Deus, será sustentado no deserto,
Apocalipse 12, verso 14. Falso profeta, né? Elias enfrentou falsos profetas em 1 Reis 18, 22. Olha lá, ó, as duas testemunhas enfrentarão o falso profeta, Apocalipse 11, 7. Arrebatamento. Elias foi arrebatado. Vou usar essa expressão assim, entre aspas, para ninguém falar assim, Elias foi arrebatado, e etc e tal. Ele foi arrebatado no final e visto subindo. Quem olhou daqui de baixo, viu Elias subindo para o céu das nuvens, viu ali, ó, Elias subiu. Então, foi arrebatado no final e visto subindo. Isso, 1 Reis 2, verso 1, 10 e 11. As duas testemunhas serão arrebatadas no final e visto subindo. Apocalipse 11, 12. A inimiga de Elias, Jezabel, 1 Reis 19, versos 1 e 2. Inclusive, Jezabel aparece também no livro de Apocalipse, nas cartas às 7 igrejas. E já a inimiga das duas testemunhas, Babilônia, Apocalipse 11, 8, verso 8, né? Apocalipse 16, 6 e Apocalipse 17, versos 5 e 6. Tá ok? Para mais informações sobre as duas testemunhas, você pode ver Zacarias capítulo 4, versos 1 a 5, que fala das duas oliveiras, tá? E aí você vai ver que as duas testemunhas também são conectadas com as duas oliveiras. Zacarias 4, versos 1 ao 5. Fala também dos dois ungidos. Zacarias 4, dos versos 11 ao 14. Duas oliveiras e dois castiçais. Apocalipse 11, versos 3 ao 6. Tá ok? Que Deus abençoe você com esse estudo e que você possa também compartilhar para que mais irmãos venham receber esse entendimento para a honra e glória do Senhor Jesus. Ok? Ore por nós. Deus abençoe a todos vocês.